Eu terminei, eu fui para a USP tentar uma pós-graduação. Então, o meu orientador foi o professor Eduardo de Oliveira França, e ele me disse o seguinte: eu não sei se é lenda ou se é verdade, mas eu ouvi dizer que em Taubaté tem uma documentação perdida. Se você encontrar, você volta, senão não precisa nem voltar. Vim para Taubaté, eu nunca tinha terminado o curso de História e nunca tinha ouvido falar dessa documentação. E realmente acabei encontrando a documentação, voltei lá, professor Eduardo, e daí começou todo o trabalho de recuperação dessa documentação. O representante da estrada, do Instituto da Estrada Real, aqui no Vale do Paraíba, é a Faculdade de Lorena, a Unisal. Então, um determinado dia, a Unisal entrou em contato aqui com a divisão de museus e perguntou se nós poderíamos trabalhar num projeto que estava sendo requisitado pelo próprio Instituto, no levantamento histórico de uma trilha que provavelmente tem existido entre Paraty, a cidade de Paraty, e Taubaté. Então eu comecei a pensar, bom, dentro dessa documentação antiga, Taubaté, o território, ela foi cabeça de capitania, então abrangia o que hoje é o município de Tremembé, de Pinda, de Guaratinguetá, então era muito grande. E eu sabia, pela leitura das atas de Câmara, que Taubaté tinha tido uma gleba de terra num lugar chamado Itacuruçá, que hoje é um bairro rural de Cunha, do município de Cunha. Então eu tinha Taubaté e Itacuruçá. O meio eu não tinha. Foi quando eu imaginei, bom, provavelmente teve moradores nessa extensão. Então deixa eu levantar na documentação seiscentista as paragens desses moradores. E foi assim muito gratificante, porque à medida que eu fui levantando, pontuando as paragens e fui marcando em mapas, eu comecei, e eles, na documentação, eles também falavam assim, direção a sudoeste, né? Então isso me deu um norte, vamos dizer. Eu fui marcando e fui vendo que estava mesmo na direção, no mapa, indo em direção ao litoral, vamos dizer assim, né? Bom, risquei aquele mapa, aquela trilha no mapa. Daí eu pedi ajuda da Polícia Ambiental, porque eu também concluí o seguinte: eu vou, se existir, eu vou passar por propriedades, vou ter que abrir porteiras, pastos, e nada como você ter uma polícia ambiental do lado, né, para não levar umas surpresas. Ter umas chumbadas de espingarda. E nós fomos percorrendo, é uma estrada vicinal, atravessa os 3 municípios, Taubaté, Lagoinha e Cunha, e ela termina necessariamente no encruzo, vamos dizer, da estrada vicinal com asfalto que desce de Cunha para Paraty. Entre a documentação pesquisada, eu achei uma muito interessante, naqueles livros de registros, seria o registro da compra e venda, uma transação comercial, de um comerciante da Bahia, dono de um plantel muito grande de escravos, trazendo aqui para Taubaté, naquela época seria Taubaté, um lote de escravos. E, sem dúvida, se eles desembarcarem em Paraty e esse lote de escravos viria para Taubaté, eles devem ter subido a serra de Paraty, adentrado a essa estrada Paraty-Taubaté e chegado à vila. Essa estrada, esse estudo, vai ser usufruído pelo turismo. Tem a colaboração acadêmica de conteúdo, mas quem vai usufruir vai ser o turismo cultural. As autoridades que possuem o poder de administrar os bens materiais e imateriais do Brasil, precisava que eles enxergassem um pouquinho mais a necessidade. Eu aqui em Taubaté, numa divisão de museus, se for feita uma escala de comparação, é um pedacinho do Brasil. E a gente
se dedicando, você traz informações novas que complementam essa nossa identidade. Um tempo depois eu não vi mais acontecer daquela forma, eu não vi a Irmandade de São Benedito trabalhar daquela forma, e sair numa procissão enorme, com seus trajes típicos, e com banda, né, instrumentos de sopro, aqueles temas assim, bem condizentes com a data, né, de São Benedito. Não estavam tocando músicas alegres, dobradas e tudo mais, era uma música condizente. E eles saem em desfile pelas ruas centrais e voltam para a catedral, onde acontece toda uma festividade, onde, como acontece em Aparecida. Eu vi isto, você vê a catedral de São Francisco, mas abarrotada de gente, todo mundo ligado com as congadas, os moçambiques, e esperando a sua hora de entrar na igreja, de fazer aquela adoração, o seu voto de fé mesmo ali, né? Então entrava uma, ela vinha, se recolhia nos bancos assim, vinha a outra, fazia, voltava, depois aquela missa totalmente dedicada a eles, a Irmandade, a São Benedito. Depois disso, nunca mais vi daquele jeito. Eu acredito, eu vou falar como não é minha função, não é minha praia, como antropólogo, como sociólogo, mas acontece que você vai reparar naquelas imagens, você vai ver que a Irmandade era formada por pessoas de certa idade, uma idade até um pouco avançada. Pode ser que essas pessoas, a maioria esteja aí viva ainda, pode ser que não. E aí os mais jovens, eles não dão continuidade a isso com a mesma seriedade, vamos dizer, com a mesma fé. E aí você começa a perder, você começa tudo aquilo que ele herdou do pai ou do avô, ele começa a se perder. Então hoje você vê que eles dão prioridade para a festa que eu digo, a parte profana que eles falam, né? Eu estava trabalhando em São José dos Campos, a gente saiu daqui trabalhando em São José dos Campos. E nós tínhamos aqui um grupo de teatro amador, inclusive resultado de um trabalho que nós havíamos feito com a turma da USP, que era de teatro comunitário, e nós militávamos politicamente com esse grupo. E ficamos andando pelo Vale do Paraíba, e por ser daqui, por conhecer o pessoal, eu vim trazer esse espetáculo para Taubaté. Quando eu vou conversar com um senhor que havia sido meu professor, inclusive, que era então gerente da área, você está sabendo que nós vamos fazer